Dizem que se você prestar muita atenção em Capitã Marvel, você consegue escutar lá no fundo, o choro de pavor do Thanos. Não é nem medo, é pavor. Fala galera, eu sou o Marcos e esse é o nosso review de Capitã Marvel, ou Como Fazer um Titã Louco se cagar nas calças em 2 horas ou menos. Você sabe muito bem que esse podia ser o título do filme. Antes de a gente começar, eu tenho que pedir desculpa pela minha voz, porque eu tô meio resfriado, então se normalmente já é difícil de escutar, hoje então deve estar especialmente uma bosta. É, eu sei, uma bosta. Fora isso, eu tenho péssimas, terríveis notícias pra vocês, caso você que está assistindo faça parte do grupo que eu classifico como o Nerd Médio. O que é o Nerd Médio, você está se perguntando? Muito bem, Nerd Médio é o que o Darwin, quando ele estudou as espécies, ele definiu como aquela pessoa antissocial que se apodera de propriedades intelectuais, normalmente derivadas de quadrinhos ou coisas associadas, sem pedir autorização de ninguém e se acastela, se apodera delas para formar uma barreira em torno de si. E ele se torna uma pessoa completamente agressiva quando alguém que difere do seu próprio reflexo no espelho tenta adentrar esse mundo ou esse reino que ele construiu para si. E por que eu estou falando isso? É porque, em geral, os nerds médios da internet vêm fazendo uma campanha de difamação vergonhosa nas últimas semanas, vamos lá, meses, contra o filme da Capitã Marvel. Isso aconteceu basicamente porque a Brie Larson, que é a atriz principal, fez uma campanha pedindo por mais igualdade entre homens e mulheres nas conferências de imprensa. Ela também pediu por maior presença das minorias também, teve toda essa história, e as pessoas perderam a cabeça, porque elas não sabem lidar com isso, elas não sabem ver uma pessoa pedir por mais igualdade no século XXI, porque isso é um absurdo. Pedir por igualdade no século XXI, pelo amor de Deus, essa mulher devia estar presa, a verdade é essa. Oh, I get it. I get jokes. Mas falando sério, o que me tira tanto do sério por ter existido essa campanha contra o filme? Porque isso não é alguma coisa esporádica. No mundo nerd, no mundo nessa indústria, isso é corriqueiro, seja nos quadrinhos ou seja nos cinemas. Esses ataques vêm normalmente quando os filmes têm uma mulher, um personagem negro, um personagem homossexual, minorias em geral, em papel de destaque, em papel de protagonismo. Há um padrão nesses ataques, isso aconteceu em Mad Max, aconteceu em Star Wars 7 e 8, Mulher Maravilha de alguma maneira também aconteceu, Pantera Negra e agora Capitã Marvel. As pessoas perdem a cabeça quando eles veem alguma coisa diferente ganhando um pouco mais de destaque. E pra mim isso não tem mais espaço pra gente ter isso na sociedade, sabe? É bizarro, a gente devia estar aceitando esse tipo de coisa e ficando feliz que mais pessoas estão vindo curtir junto conosco esse tipo de coisa que a gente gosta, quadrinho, filmes, essas coisas, entendeu? Quanto mais gente, melhor. Então, para essas pessoas que ficaram desesperadas, que perderam a cabeça com esse pedido da Brie Larson, a gente tem dois recados, porque elas tentaram boicotar o filme e é uma parada completamente nada a ver, meu Deus. Então a gente tem 2 recados. O primeiro é que Capitã Marvel é um filme excelente. E o segundo é que no primeiro final de semana já é um sucesso de bilheteria. Então tudo isso serviu só para vocês, nerds médios, passarem vergonha na internet. So, you got detention. Mas passado esse momento de revolta e de crítica, vamos falar do filme, que eu acho que assim, a maioria das pessoas veio aqui para falar sobre o filme. A gente pode comentar esse tipo de coisa no outro vídeo e a gente vai. Então se você estiver interessado, fica tranquilo, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo mais pra frente. Capitã Marvel é basicamente uma história de empoderamento. Óbvio, a gente sabe, a gente lê entrevista, lê notícia, lê assim, matérias e tudo mais. É uma história de empoderamento feminino. Não é meu lugar de falar isso aqui, mas é óbvio, a gente sabe. Mas o que eu tô falando é basicamente uma história de empoderamento por si só. E isso acontece de 2 maneiras. A pessoa pode ser empoderada por uma outra, um terceiro que dá poder a ela, ou ela pode desbloquear o seu próprio potencial e empoderar a si mesma. E Capitã Marvel acontece pela segunda via, que é muito diferente da maioria dos filmes de super-herói, onde eles conseguem poder, seja por uma divindade, por um objeto místico, por uma herança, o que quer que seja. Capitã Marvel é uma história sobre autoconhecimento para a pessoa desbloquear o seu próprio potencial e se tornar aquilo que ela quer ser, que ela nasceu para ser. Então, é muito diferente do que é normalmente feito
nesses filmes de super-herói. Porém, tem gente que falou que é a Marvel no modo automático, contando a história naquele mesmo formatinho que ela faz sempre. Olha, é óbvio que a Marvel vai usar o formato que ela usa sempre, porque dá certo. Ela sabe que dá certo e ela aplica isso em todos os filmes de origem, óbvio, em graus diferentes. A grande diferença para mim é o personagem, é o produto que ela cospe no final desse processo. A Capitã Marvel é uma personagem totalmente identificada com esse universo, muito carismática, forte, impactante. Impactante porque, olha, não importa, você pode ser criança, velho, adulto, homem, mulher, não importa. Todas essas pessoas saem de alguma maneira impactadas pela personagem. E isso se dá muito em conta do trabalho da Brie Larson, que é extremamente competente em entregar uma personagem que é badass total, cara. Total, eu me amarrei nela, ela é uma heroína fantástica. Basicamente, o filme trata de uma jornada de descoberta de uma pessoa que lutou a vida inteira com a mão amarrada às costas. Ela fala isso no filme. Ela foi limitada por outras pessoas a vida inteira e ela vai lutando e quebrando essas barreiras uma após a outra. E esse é o lema da Capitã Marvel, mais alto, mais rápido, mais longe, lembra? É sempre quebrando essas barreiras, sejam barreiras impostas pelos Krees, pela Força Aérea, pela família dela, não importa, ela vai lutar para ser digna daquilo que ela nasceu para ser, daquilo que ela quer ser. Então, isso para mim, a essência da Capitã Marvel foi capturada no filme, então para mim é fantástico, por isso que eu falo, é um filme excelente, cara, excelente de verdade, é uma história de origem maravilhosa. É óbvio que eu não posso chegar aqui e falar que o filme é maravilhoso por conta da Brie Larson, que pega tudo, bota nas costas e fala, ó, o filme é maravilhoso por minha conta. Não é só isso. Tem ótimos papéis de suporte que ajudam a construir a personagem da Carol Danvers. O próprio Samuel Jackson, Nick Fury, jovem, ainda inexperiente, mas você vê que ele vai se desenvolvendo ao longo do filme para se transformar naquele agente central do universo Marvel. Para mim isso é muito legal, porque ele tem uma química muito boa com a Capitã Marvel, assim como a Monica Rambeau também tem, é uma ótima personagem. Os Creeds e os Skrulls adicionam bastante nesse universo cósmico da Marvel, são novos personagens, são personagens mais bem explorados, né? A gente já tinha visto o Ronan antes, mas agora mais a fundo esse Império Kree e o Império dos Skrulls, então é uma coisa que aumenta esse universo e faz, de alguma forma, enriquece a construção da Capitã Marvel. Além disso, outro ponto positivo é a trilha sonora do filme, que está muito identificada com o caráter feminista que o filme tem. Porém, eu ainda achei que faltou alguma coisinha para ela ser aquela coisa estrondosa e maravilhosa que ela poderia ser. Talvez um pouco mais de volume ou presença impactante no roteiro em algumas cenas. Eu não sei, acho que faltou alguma coisa. O Guardiões da Galáxia consegue colocar as músicas muito conectadas com o roteiro, eu acho que faltou Capitã Marvel conseguir fazer isso. Porém, nem tudo são rosas, porque no fim das contas a Marvel continua cometendo os mesmos pecados de sempre. Filme após filme, a regra na Marvel é não ter um vilão impactante, um vilão forte. E quando aparece um vilão como o Thanos, o Loki, a Hela, o Killmonger, a gente se surpreende, porque nossa, é a Marvel com um vilão forte, isso não é normal. E nesse filme não tem um vilão forte, então mais uma vez, mais um erro que a Marvel comete. Mas o principal mesmo para mim, o maior ponto negativo que esse filme tem, é que ele não fornece uma conexão satisfatória do pager que a gente viu lá no final de Guerra Infinita com Capitã Marvel e Capitã Marvel com Vingadores Ultimato. Então eu sei, vai sair o Vingadores Ultimato ainda, pode ser melhor explicado, mas a explicação que o filme dá pra mim não é satisfatória, de maneira nenhuma. Na forma como ele se propõe a contar uma história de origem, ele é excelente, mas tem que ser lembrado que esse filme faz parte de um universo maior. E como a Capitã Marvel é uma personagem muito importante nesse universo, essa conexão tem que ser muito bem explorada. A gente vai falar isso na parte com spoilers, então não sai daí, mas Capitã Marvel, pra mim, na minha humilde opinião, tá? Como uma pessoa que faz vídeo na internet, merece 8 caixinhas e meia. É um filme excelente, mas ele ainda peca nessas coisas que pra mim são muito importantes, então por isso não ganha uma nota mais alta. Mas 8,5 eu acho que é uma nota bem justa, que mostra que o filme é realmente um filme muito bom. Então vamos tentar entender essa explicação sobre o pager, sobre o bendito pager da Capitã Marvel, por que ela não foi chamada antes. Vamos lembrar, o que aconteceu na Terra nos últimos 15, 20 anos que a gente sabe. Teve uma invasão Chitauri, um robô assassino tentou explodir a Terra e teve um titã louco que acabou com metade do universo no estalar de dedos. Isso é o que a gente sabe. Então cadê a Capitã Marvel? Por que ela não apareceu? Buscando responder essa pergunta, eu pensei em duas possibilidades. A primeira é que a história dos Skrulls e dos Krees não terminou no fim de Capitã Marvel. A história do Talos,
do Yon-Hog, do Ronan, do Korath, dos Krees em geral também, não terminou. Então a Capitã Marvel tem aí anos para explorar essa batalha contra o Império Kree, que ela vai atrás deles para se vingar e tudo mais. O Ronan e o Korath, por exemplo, quando a gente vê eles no final de Capitã Marvel, eles ainda são membros do exército Kree, talvez até heróis. Mas quando a gente vê eles já em Guardiões da Galáxia, anos depois, eles já são vilões. Então esse é um exemplo de história que ainda precisa ser contada, pode ser contada numa continuação de Capitã Marvel, que vai explorar esses anos aí que ela ficou fora. E o Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, já deu a entender que a continuação deve sim explorar esse período. Então, eu acho que o mais sensato seria realmente fazer isso, fazer um filme para explorar, desenvolver melhor essa explicação desses anos que ela passou fora da Terra. Outra possibilidade é que o Doutor Estranho, que é aquela história de viajar no tempo, ver milhares de futuros alternativos, voltou, foi pro passado, avisou o Fury e falou pra ele, olha só, esse pager aí você não vai apertar ele de maneira nenhuma. Só aperta quando você vai ver, daqui a 20 anos, as pessoas sumindo. Aí você pode apertar porque é o nosso super trunfo, ela vai chegar na batalha, precisa surpreender o vilão e tudo mais. É uma teoria um pouco mais complexa que a gente pode desenvolver melhor num Mente de Abilo. Então, assim, basicamente são essas duas possibilidades que eu pensei. É satisfatório pra mim que foi feito no filme? Não, não é. É óbvio que em Ultimato eles devem tentar dar mais detalhes, mas até agora não me convenceu de maneira nenhuma e pra mim é um dos pontos mais negativos que esse filme tem. Por fim, o que eu mais gostei do filme, que é um mega spoiler, eu não podia ter falado antes, por isso eu deixei aqui pro final, é sobre a origem da Capitã Marvel, que foi alterada dos quadrinhos pro cinema. Quem viu o Super Ken que a gente fez, o link tá aqui na descrição e eu vou deixar também no card final do vídeo, sabe que a Capitã Marvel foi criada a partir do Capitão Marvel original, o Mar-Vell, que era um homem. E pra mim, acho que pra muita gente, é muito estranho uma personagem com uma identificação tão feminina, tão forte, seja derivada de um homem, seja tão dependente de um homem na história dela. É óbvio, tentaram alterar isso, colocando a mãe dela como uma guerreira Kree exilada e tudo mais, mas originalmente ela foi criada dessa forma. Então no filme que eles fizeram, tiraram o Dr. Philip Lawson, que era o Mar-Vell, e colocaram a Doutora Lawson, que é a grande inspiração da Carol. A grande heroína da Carol é a Doutora Lawson. Tanto é que quando a Mente Suprema Kree toma forma, quem ela vê é a Doutora Lawson. E é muito legal isso, reforça a posição dela como mulher independente, como mulher forte, sim, sem a dependência do sexo masculino e sem um interesse amoroso no filme. Esse é um ponto muito importante, o filme não tem um interesse amoroso para desenvolver a personagem. Por isso que eu repito, a Capitã Marvel é uma personagem muito, muito forte. Como eu falei, ela vai ter a mesma importância para o universo Marvel que a Mulher Maravilha tem para o universo DC. Então eu acho que é isso. Assim, desculpa pelo início do vídeo lá, pela assim, essa catarse que eu tive, mas eu precisava botar isso para fora, porque eu acho que é importante a gente pontuar, a gente debater isso. A gente vai comentar ainda em outros vídeos pra frente, mas é importante a gente estar falando sobre isso, porque é algo que eu acho que não tem mais espaço. Enfim, eu já dei minha opinião, você já sabe o que é. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever no canal, compartilhar e comentar aí embaixo a sua opinião. Se você quer me xingar, quer meu mal, quer me odiar, comentários estão aí pra isso. A gente pode conversar, pode trocar uma ideia, pode debater, isso que é mais legal. Mais legal ainda a gente trocar uma ideia com respeito, falar sobre isso, falar sobre as coisas que a gente não concorda, que a gente concorda, né? Então, vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Um beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!